Hoje a gente vai trazer o pré-jogo desse Cruzeiro e Fluminense que acontece nesta quarta, às 9h30 da noite. O jogo vai ter transmissão da Globo para o estado de Minas e para o estado do Rio de Janeiro. E a gente vai trazer todas as informações com participação especial aqui no nosso pré-jogo. Mas antes de começar a trazer as informações desse jogo, eu queria dizer para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo para você ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece no mundo do futebol. E para você baixar o aplicativo da OneFootball é muito simples, é só você acessar o primeiro link na descrição aqui do vídeo que você vai para o site de download. Tem a versão para iOS e também tem para quem usa o Android. Então você consegue baixar independente do seu sistema operacional do seu celular. E agora sim a gente começa a trazer as informações desse Cruzeiro e Fluminense que acontece nesta quarta. O jogo vai ter transmissão da Globo tanto para o estado do Rio quanto para o estado de Minas Gerais e também transmissão do Premier para quem não for desses dois estados. Nosso pré-jogo vai ter participação especial, como a gente falou, já a gente traz aqui para vocês. E vamos começar com as notícias do Cruzeiro, que o Cruzeiro tem alguns desfalques para essa partida. A gente sabe que o Orejuela, que está servindo a seleção colombiana, não vai ser opção na lateral direita para essa partida. E com isso a gente vai ter o retorno do Edilson na lateral direita, Edilson que vem sendo muito questionado em todas as manifestações da torcida. É um dos jogadores mais questionados aí junto com o Thiago Neves e outros. E a gente não vai ter também o jovem Kaká na zaga, esse porque vai estar suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo. O mesmo para o Thiago Neves, que também está suspenso para essa partida, recebeu o terceiro amarelo e não joga. E com isso surgem algumas dúvidas ali no setor de meio de campo também. O Kaká seria grande problema se o Dedé não fosse para o jogo, mas o treinamento desta terça-feira deixou um pouco ali claro que o Dedé vai para o jogo. E também o Arthur Moraes, jornalista aí que cobre o dia a dia do Cruzeiro, afirmou que o Dedé será titular, assim como outro jogador que a gente vai falar já, uma grande surpresa aí no time titular. E a gente tinha essa dúvida se o Dedé jogava ou não. Se o Dedé não jogar, a tendência é que o Edu assumisse essa vaga na zaga, já que o Kaká também está suspenso. E o Léo ainda se recupera de lesão, voltou a fazer atividades no campo somente na terça-feira, mas ainda não foi o treinamento com bola, fez atividade de fisioterapia. Então, se o Léo não jogando e se o Dedé não jogasse, o Edu iria jogar, já que o Kaká também está suspenso. Outro retorno para esse time do Cruzeiro é o capitão Henrique. O Henrique cumpriu suspensão na última rodada contra o Internacional e volta agora contra a equipe do Fluminense, então ele deve ser titular. Um jogador que vai desfalcar o Cruzeiro para essa partida é o jovem Ederson. Esse vinha de 5 jogos consecutivos aí de sequência como titular e ele sentiu o físico, então ele, por conta do desgaste muscular, ele vai ser poupado e a tendência é que o Jadson entre no time titular no lugar do Ederson. O Jadson já até jogou contra o Internacional, mas no lugar do Henrique, e agora o Jadson deve jogar ao lado do Henrique, formando ali aquela dupla um pouco mais de contenção. Só que a tendência também é que a gente tenha um estilo de jogo um pouco diferente, isso porque o Sassá deve entrar como titular na equipe do Cruzeiro ao lado do Fred. Então a gente vai ter dois jogadores ali de referência. O Sassá e o Fred têm um estilo de jogo um pouco parecido, são dois camisas 9, a gente sabe que o Fred faz muito bem o pivô, apesar de não estar vindo bem nos últimos jogos fazendo essa função, e o Sassá é um jogador mais de velocidade, que joga, tem as suas jogadas individuais como forte ali, né? Ele gosta um pouco de arrancar e finalizar, limpando do marcador, e a gente espera que os dois juntos dê certo, consiga fazer ali os gols que o Cruzeiro não vem conseguindo fazer nas últimas partidas. E tinha a expectativa também do Rodriguinho retornar, né? O Rodriguinho, a expectativa é que ele retornasse contra o Internacional no último dia 5, no último final de semana, não retornou e ainda não vai retornar agora contra o Fluminense. Então a gente fica também no aguardo para ver quando o Rodriguinho volta. A gente falou de esquema tático, de time, então vamos ver a provável escalação da equipe do Cruzeiro, que tem alguns desfalques para essa partida, mas tem retornos também, como a gente falou. O Fábio é o goleiro, o lateral direito é o Edilson, a dupla de zaga deve ser formada pelo Dedé e pelo Fabrício Bruno, na lateral esquerda a gente deve ter o Egídio como titular. Meio de campo formado com o Henrique e o Jadson, a gente disse que o Ederson não joga porque está com desgaste muscular, e um pouco mais à frente a gente deve ter o Robinho junto com o David, e lá na frente de atacante a gente vai ter a dupla Sassá e Fred, a dupla de dois jogadores de referência. Fazia tempo que o Cruzeiro não jogava assim, já começando a jogar assim, fazia muito tempo que o Cruzeiro não jogava assim, então a gente vai ter um estilo de jogo um pouco diferente para tentar surpreender essa equipe do Fluminense, que vem de 2 vitórias. E falando da equipe do Fluminense, a gente tem participação especial aqui, o Gabriel Amaral do canal Raiz Tricolor, mais de 62 mil inscritos aqui no YouTube,
vai falar pra gente um pouquinho da expectativa do torcedor tricolor para esse jogo contra o Cruzeiro e também vai trazer um pouquinho de como deve ser a equipe do Fluminense escalada para enfrentar o Cruzeiro. Então diz aí, Gabriel. Fala, galera do canal Diário Celeste, eu sou o Gabriel Amaral, produtor de conteúdo, jornalista e tricolor, e tenho um canal no YouTube chamado Raiz Tricolor. O Diego Salazar me pediu para vir aqui falar um pouquinho sobre o Fluminense para esse pré-jogo, né, de Cruzeiro e Fluminense, jogo nessa quarta. Uma das coisas que ele me perguntou era sobre como o Fluminense chega, porque o Fluminense vem de 2 vitórias, vem empolgado, vem para conseguir uma 3ª vitória. Então, o momento do Fluminense é diferente do jogo de hoje. Explico. O Fluminense teve a demissão de Oswaldo de Oliveira, que enfim, graças a Deus isso aconteceu, e assumiu o Marcão, interino, vocês provavelmente conhecem, Marcão, e ele voltou com o que era o estilo de Fernando Diniz. O Fluminense passou um mês entre a demissão de Oswaldo de Oliveira aqui no final e ele ter assumido, foi um mês jogando de uma maneira completamente diferente, mas os jogadores adoravam essa forma de jogar, saindo com toque de bola, sempre tentando manter a posse de bola, sendo muito mais ofensivo. O Fluminense joga com apenas um volante, 3 meias, né? 2 ou 3 meias ofensivos e 2 atacantes. É praticamente um 4-1-3-2 ou um 4-1-2-3. É um time muito ofensivo e os jogadores gostam dessa forma de jogar. E com essa forma de jogar, o Fluminense ganhou dos reservas do Grêmio e ganhou do Botafogo, distanciando-se aí da zona de rebaixamento, inclusive abriu 5 pontos do próprio Cruzeiro. Aliado também essa forma de jogar a uma evolução em relação à defesa, o Fluminense hoje tem um goleiro muito melhor que a Muriel, do que tinha na época de Diniz. Tem um time que se fecha muito bem também quando já está em vantagem. Então o Fluminense conseguiu evoluir. E isso tudo que eu falei, porém, não se aplica para esse jogo contra o Cruzeiro. Por quê? Porque o Fluminense tem 4 desfalques, sendo 2 deles importantíssimos. Para essa partida, o Fluminense não tem Marcos Paulo, que é um atacante reserva, tem 18 anos ainda, e que foi convocado para a seleção de Portugal, seleção de base. Tem o desfalque de Digão, zagueiro, titular, capitão. Não vem bem, mas continua sendo mantido como titular, porque é emprestado pelo Cruzeiro e aí não pode atuar. E tem os 2 que eu falei que são principais desfalques, que são Alan e Caio Henrique, 2 volantes, apesar de Caio Henrique vir jogando pela esquerda. São 2 jogadores que são simplesmente disparados os melhores jogadores da temporada do Fluminense. Os 2 foram convocados para a seleção olímpica, desfalcarão o Fluminense na partida contra o Cruzeiro e na partida contra o Bahia. São jogadores primordiais para o esquema do Fluminense. Só para você ter ideia, Alan virou titular em maio contra o Botafogo e até hoje não saiu do time. E já Caio Henrique, apesar dele ser volante, ele jogou simplesmente todas as partidas do Fluminense no ano, exceto a estreia lá no dia 17 de janeiro, porque ele não tinha sido registrado ainda. Ele, apesar de ser volante, joga como lateral esquerdo. São 2 desfalques muito significativos para o Fluminense, que fazem com que a gente considere um bom resultado, apesar de saber que o Cruzeiro tem vários desfalques para o jogo, da gente sabe, né, do péssimo momento, da sequência de 6 jogos sem ganhar que o Cruzeiro tá, ou seja, abriu-se um portal para o Fluminense abrir uma diferença maior ainda, poder até mesmo ganhar do Cruzeiro no Mineirão, porém a gente, com esse número de desfalques que a gente tem também, faz com que a torcida do Fluminense considere ter um bom resultado, o empate no Mineirão. Estarei hoje no Mineirão aí com vocês, né? Não necessariamente com vocês, no setor separado, e acho bem maneiro, acho um estádio sensacional, já fui, já estive no jogo da Copa do Brasil, estarei hoje de novo. O Diego pediu para eu deixar a escalação aqui no final, apesar de ainda não ter as definições totais, imagino eu que o Marcão vai manter a postura ofensiva trocando só peças, né? Então ele entraria com o Muriel, Gilberto na lateral direita, Nino, e aí o companheiro de zaga, né, que entraria no lugar de Digão, sendo Lucas Claro ou Frazan, qualquer um dos dois, e na lateral esquerda, Ourinho, que chegou do Santos e não joga desde março, né? Atuou alguns minutos contra o Grêmio, mas, enfim, não joga desde março, é um perigo essa lateral esquerda do Fluminense. No meio de campo, Alan saiu para a entrada de Yuri, né, seria a substituição normal, com Daniel e Ganso fechando essa parte mais do meio de campo, mais na frente, jogando com o Nenê, Johnny Gonzalez e João Pedro, garoto de 18 anos, que enfim, já fez muita ferida no Cruzeiro nesse ano, mas a fase tá bem ruim. Ele tá 16 jogos seguidos em que ele só marcou um gol nesse período, foi contra o Fortaleza, ou seja, a fase é bem ruim. Então é isso, galera. Quem quiser saber mais sobre o canal, passa lá em Raiz Tricolor, youtube.com/Raiz Tricolor, e acompanha também o Raiz Tricolor. Saudações tricolores, muito obrigado aí pela oportunidade, valeu! Então a gente teve a participação do Gabriel, vocês viram aí, falando um pouquinho da expectativa do torcedor tricolor e um pouquinho de como deve ser essa equipe do Fluminense para enfrentar o Cruzeiro. A gente agradece a participação do Gabriel. Se você quiser conhecer o canal do Gabriel, Raiz Tricolor,
A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, você acessa, se inscreva que o conteúdo é muito bacana. Mesmo que você não torça para o Fluminense, seja torcedor do Cruzeiro, é muito bacana acompanhar, eu mesmo acompanho frequentemente o conteúdo dele, porque de análise tática de pré-jogo, de pós-jogo, é muito bom o conteúdo e eu sempre acompanho. O Cruzeiro tinha divulgado aí uma parcial de mais de 20 mil ingressos vendidos para essa partida contra o Fluminense, lançou a campanha de sócio-torcedor poder adquirir mais ingressos, então a expectativa é que o Cruzeiro conseguisse encher um pouco mais o Mineirão em relação aos últimos jogos, em relação ao último jogo, naquela intenção da torcida carregar o time aí nessa luta contra o rebaixamento. A gente teve também nessa terça-feira a polêmica do Thiago Neves no Instagram, que ele postou aquela imagem chamando os jogadores para o Mineirão, né? Uma piadinha que alguns torcedores tinham feito até no Twitter, se eu não me engano, utilizando a imagem mesmo do clube, onde chamava os torcedores para o estádio. Os torcedores mudaram ali as letras, os dizeres e colocaram convocando os jogadores para o Mineirão. O Thiago Neves postou, disse que convoca sim os torcedores e os jogadores para o Mineirão. Ele está suspenso, mas pela postagem dele a tendência é que ele esteja sim no Mineirão assistindo o jogo, pelo menos é o que a gente espera. Então, mais uma vez, o Thiago Neves se envolvendo em polêmica no extracampo aí nas redes sociais. O Cruzeiro é o 18º colocado desse Campeonato Brasileiro, tem apenas 20 pontos. O Fluminense é o 15º, tem 25 pontos. Cruzeiro 5 pontos atrás do Fluminense. A situação está muito complicada e a vitória é essencial, porque se o Cruzeiro perder essa partida vai ficar muito complicado para reverter essa situação depois. O Fluminense já iria abrir 8 pontos, mas a gente tem também o Ceará, o Fortaleza, que está um pouco mais próximo ali também. E a briga do Cruzeiro é exatamente contra essas equipes, Fluminense, Ceará, Fortaleza. Então a gente sempre fica no aguardo do Cruzeiro conseguir essa vitória para sair dessa situação muito difícil. Mais uma vez, nesses dias que antecederam esse jogo, a gente teve as palavras dos jogadores na coletiva, prometendo empenho, prometendo buscar a vitória. A gente espera que seja o que aconteça, que o Cruzeiro consiga vencer, porque se não vencer, a situação já começa a ficar quase impossível, né? Então o Cruzeiro aí que está 7 jogos sem vencer, a última vitória foi contra o Vasco no começo do mês passado, por 1-0. A gente espera que o Cruzeiro consiga voltar a vencer contra um time carioca, né? O Cruzeiro venceu o Vasco na sua última partida, esperamos que consiga vencer novamente agora o Fluminense. O Cruzeiro enfrentou o Fluminense na Copa do Brasil e no Brasileirão deste ano aí. O João Pedro foi um dos destaques, como o Gabriel mesmo destacou no vídeo, mas ele não vem bem. Então a gente espera aí uma vitória do Cruzeiro. Se eu pudesse dar meu palpite, seria sim de uma vitória do Cruzeiro. Estou bastante confiante para essa partida, principalmente por tudo que vem acontecendo aí, a torcida abraçando o time, não os jogadores, não o dirigente, mas abraçando o time, o Cruzeiro Esporte Clube, né? Então a torcida apoiando, até com hashtag no Twitter, subindo ali no Trend Stop, aquela pelo Cruzeiro, a gente apoiando sempre o nosso Cruzeirão cabuloso. Espero, obviamente, uma vitória do Cruzeiro e uma grande atuação também para nos animar e começar essa arrancada na luta contra o rebaixamento. Esse aqui foi o nosso pré-jogo, esperamos que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o gostei no vídeo, vai lá também acompanhar o canal do Gabriel, que ele também posta o conteúdo de pré-jogo, e siga acompanhando a gente aqui no YouTube diariamente, trazendo as notícias do Cruzeiro. Esse foi o nosso pré-jogo e até a próxima.